E aí pessoal, tudo bom? Daniel da QSP, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. Pessoal, eu quero mostrar para vocês hoje como a gente pode estar manipulando, organizando o nosso projeto em arquivos. Tá? Então eu vou estar fazendo isso utilizando a ferramenta IAR para microcontroladores STM8. Tá? Então vamos lá. Primeiro, já vou iniciar aqui ó, o meu IAR. Tá aqui o software. E algumas palavrinhas para vocês. Então o que acontece, pessoal? Quando a gente pega e você cria um projeto simples, você pode ter apenas o teu arquivo main, tá? O arquivo principal. Você inclusive pode até colocar os protótipos de função, né? As variáveis, os includes, as diretivas do teu programa, inclusive as definições do teu código, tudo num arquivo só. Você pode fazer isso. Só que isso, pessoal, tem uma desvantagem. A desvantagem é que se você quiser depois reorganizar o teu projeto, né, o teu código, ou se você quiser utilizar partes do teu código, você vai ter que desmembrar o código fonte para utilizar em outros projetos. A gente sabe, hoje é muito comum o pessoal que usa Arduino utilizar as bibliotecas da IDE, né, ou bibliotecas que você baixa de outros locais e instala dentro da IDE do Arduino. Então, a gente já consegue perceber de cara que você tendo os arquivos separadamente facilita, né, no desenvolvimento e o reaproveitamento do código que você vai estar desenvolvendo. Tá? Então, o que a gente vai fazer hoje? A gente vai aprender a criar os arquivos, a manipular os arquivos de forma que o teu projeto fique muito mais organizado e muito mais fácil de você trabalhar. Tá? Esse conceito pode também ser utilizado aí em outras IDEs, em outros compiladores também, tá ok? Como eu estou trabalhando ultimamente com os microcontroladores STM8, vou estar aplicando isso nessa ferramenta. Então o que a gente vai fazer primeiro? Ó? Primeira coisa, vou criar aqui um projeto, ó, Create New Project, tá? E em outros vídeos eu mostrei para você que a gente selecionava aqui a linguagem, tá? Ou C++ ou C, e a partir daí criava o projeto. O que eu vou fazer? Eu vou criar um projeto vazio. Então, quando a gente escolhe a opção C++ ou C, ele já cria o arquivo main para mim, tá? O arquivo principal, e já coloca ele na árvore do projeto. Eu não quero fazer isso. Eu quero criar pastas onde vão separadas os arquivos de código-fonte e os arquivos de cabeçalho, os header files. Tá? Então, para isso, eu vou escolher aí o comando, né, o tipo de projeto Empty Project. Então, vamos dar um OK. Ele vai pedir para você salvar, tá, um local. Então, eu vou salvar aqui na área de trabalho. Eu vou colocar aqui uma pasta chamada teste. Tá? Então, vamos colocar aqui teste. Depois, o nome, né, Project File, vou chamar também de teste e vamos dar salvar. Ele está criando o projeto e a gente já pode observar aqui do lado esquerdo teste.debug e tem um asterisco aqui, ó, tá? Significa que não está salvo. Aqui, pessoal, a gente tem duas formas de estar trabalhando, no forma debug ou na forma release. Tá certo? Porque dependendo da tua compilação, às vezes se você quer debugar, depurar o teu código com porta serial ou com algumas outras opções, então você pode estar colocando diretivas na tua compilação, por exemplo, if debug manda o comando para a porta serial. Então se ele tiver no modo debug, ele compila aquilo que tiver pertinente, né, e escrito nas diretivas do teu programa. Tá? Então você pode fazer dois tipos de programas. Tá? Um para depuração e outro para programas que vão ser executados. Se você não vai usar o recurso de debug, tanto faz você usar a opção debug ou você usar a opção release. Tudo bem? Então está desse jeito. Eu vou clicar aqui novamente em Project e agora eu vou adicionar grupos, tá? Group Files. Então vou clicar aqui. O primeiro grupo que eu vou colocar vai chamar Source, que significa código fonte, tá? Então vou dar um OK. Ele está criando e a gente já percebe que aparece aqui, ó, no Workspace vai aparecer já uma pastinha Source. Vou fazer a mesma coisa agora para Header Files. Tá? Então, Header
ele criou então agora, no meu projeto teste, ele criou os arquivos de header e os arquivos de source, tá? Vou clicar agora aqui em File, New File, tá? Para criar um arquivo, inicialmente um arquivo texto, e nesse arquivo eu vou salvar ele como main, ó. Então eu vou salvar main e vou colocar uma extensão .c. Pessoal, essa extensão é necessária com que você coloque a extensão para que a IDE ela saiba identificar que é um arquivo de código fonte, tá? Você pode ver que aqui, ó, tipo, ele tem .c, .cpp, .h, entre outras extensões, tá? Então vamos clicar aqui em salvar. Beleza, ele salvou, já criou aqui para mim, porém ele ainda não está na pasta source. Então eu deixo esse arquivo ativo, venho aqui com o botão direito do mouse, clico e seleciono a opção ADD, de adicionar. E aí ele vai adicionar o arquivo que tiver aqui, no caso, ativo no meu editor de texto. Então vai estar ali, ó, main.c. Então eu clico aqui, a gente já pode observar que ele já então aparece na minha árvore do meu código fonte, tá? E agora eu vou fazer o seguinte, vou escrever aqui, ó, void main void deixa eu colocar aqui o meu teclado para inglês, ó, tá? Então teríamos dessa forma, ó, vamos colocar aqui uma função, um comando de loop infinito, tá? Comando, tá, pessoal? Não é uma função, comando infinito. Então eu tenho aqui a minha estrutura básica da minha função, do meu arquivo main, tá? Esse cara aqui. Se eu clicar aqui para compilar, ele vai pedir para salvar agora a minha workspace, tá? Então qualquer coisa que você for compilar ou fechar o programa, ele vai pedir para você salvar a workspace. Lembra que a workspace é uma área de trabalho, é diferente do projeto em si, tá? O que a gente criou ali em teste de bug é um projeto, tá? Um projeto ele fica dentro de uma workspace, uma área de trabalho. Significa então que eu posso ter mais de um projeto dentro da mesma workspace. Tá? Isso aqui é o mesmo conceito que a gente encontra em outras IDEs, como é o caso do NetBeans, tá? Muito usado aí em microcontroladores ARM, tá? Então a gente tem esse conceito de ter vários projetos dentro de uma workspace. Então, no meu caso, eu vou colocar o nome da minha workspace como, sei lá, projetos QSP, tá? Então, imagine que eu vou criar vários projetos aí para QSP. Então vamos salvar aqui, tá? Então já tem aqui o meu arquivo, ó, main, que está na pasta source, tudo bem? E agora eu vou criar então agora mais um arquivo, tá? Que imagina que eu quero então agora separar os meus arquivos, tá? De forma muito organizada. Então eu vou clicar novamente em File, New, ou simplesmente clico nesse menu, tá? Aqui nesse botãozinho, né, da barra de menus. E aqui eu vou salvar o seguinte, ó. Eu vou salvar esse arquivo como um arquivo, vamos imaginar que é um arquivo que eu quero criar, que eu quero manipular, né, e configurar as portas do meu microcontrolador. Então eu posso, por exemplo, colocar assim, ó, gpio.h, tá? Então vai ser o nome do arquivo, ele identifica qual vai ser a função, quais são as funções que vão estar dentro desse arquivo. Então, logo de cara a gente percebe GP, né, GPIO, então vai ser funções relacionadas à configuração e manipulação das portas de entrada e saída. Tá? Então eu vou clicar aqui em salvar. Tá? Então já tenho o meu arquivo de cabeçalho. Esse arquivo eu vou criar então um protótipo de função. Tá? Então, ó, vamos colocar aqui, vamos fazer assim, ó. Colocar aqui uma linha e vamos colocar assim, então, ó, protótipo de função, tá? Protótipo de função. E aqui eu vou colocar assim, ó, void
GPIO, né, underline config, e vamos colocar um void. Como ele é um protótipo de função, ele termina com um ponto e vírgula. Tudo bem? É só isso que a gente faz. Vamos salvar novamente, tá? E agora eu tenho que acrescentar esse arquivo, né, adicionar esse arquivo numa pasta, né? Então veja só, vou colocar aqui na pasta Header Files. Detalhe, pessoal, se eu ativar, né, se eu habilitar a função main e clicar com o botão direito do mouse aqui em cima do Header File, ele vai aparecer para mim a função, o arquivo que está habilitado. Eu não quero, tá? Então para isso eu vou habilitar aqui a função GPIO, né, o arquivo GPIO, vou aqui em Header Files, add, e agora aparece ele aqui para mim, ó, add GPIO, tá? Então agora, ó, a gente pode ver que temos um arquivo cabeçalho em GPIO e um arquivo main em source file. O que falta agora? Falta a gente criar a definição das funções. O que a gente fez foi protótipo de função. Então, novamente, vamos clicar aqui em New Document, tá? Vou colocar agora aqui, ó. Deixa eu salvar primeiro, né? Vamos já salvar esse cara, ó, como, ó, GPIO.c, tá? Para poder identificar que ele é um arquivo de código fonte, tá certo? Ó. Pode ver que agora o comentário ficou de outra cor, tá ok? Então, o interessante é você sempre colocar, né, sempre para cada funções ou conjuntos de funções, você vai ter dois arquivos. Um arquivo que é o arquivo de cabeçalho, o header file, e associado ao header file você vai ter um arquivo de código fonte, tá? Então vamos pegar esse cara aqui, ó. Vamos copiar ele, ó, que é o arquivo de protótipo. E vamos agora abrir aqui chaves, fecha chaves, tá? E aqui, né, obviamente você vai colocar, né, os seus comandos, né, colocar os seus comandos aqui. Tá? Então você vai colocar seus comandos aqui. Eu vou colocar como porta de saída, ajustar o DDR, colocar um pino como zerar, ligar um LED. Toda a parte de configuração, os CR1, CR2 aí do STM8, você vai estar configurando desse jeito. Ok? E pode observar que o arquivo ele tem um asterisco, porque não está salvo. A gente salva e mostra que está salvo. E agora eu vou colocar ele onde? No arquivo de código fonte. Tá? Então deixa habilitado. Venho aqui em source, add e add GPIO.c, tá? Então agora, ó, olha o que a gente tem aqui, pessoal. Lá do lado esquerdo, na nossa workspace, a gente vai ter, então agora, ó, deixa eu fechar tudo aqui, ó. A gente tem o source file, que é uma pasta. Dentro do source file, a gente tem a função main.c, que é essa daqui. Temos o arquivo de GPIO.c, que é esse cara aqui. No header file, a gente tem o GPIO.h, que é esse cara, que contém os protótipos de função, tá? E agora, aqui na minha função principal, no meu arquivo principal, para que eu possa então estar utilizando o arquivo, né, as funções que estão definidas nos arquivos de código fonte, eu tenho que incluir, né, os protótipos de função que estão nos arquivos de cabeçalho. Então a gente vai colocar aqui uma diretiva chamada include, tá? Como esses arquivos que eu estou criando, eles estão dentro do meu projeto, eu sou obrigado então a colocar o nome do arquivo entre aspas, tá certo? Então eu vou colocar, ó, GPIO.h, sempre a gente acrescenta o ponto .h, tá? Uma vez que os arquivos de código fonte, né, .c, já estão na mesma pasta e a workspace, o projeto, já reconheceu eles como código fonte. Então eu não preciso colocar, eu só tenho que colocar o arquivo de cabeçalho, tá ok? Então tá ali, ó, né, GPIO.h. Vamos imaginar que agora eu queira então usar aquela função que está aqui, ó, tá? O GPIO underline config. Então a gente vai fazer isso aqui, ó, GPIO
GPIO, Ctrl espaço, vamos ativar o Code Assistant, né? E já aparece para mim aqui, ó, GPIO config, ou seja, o meu projeto já está identificando a função aí, tá? Seleciono ela, abre e fecha parênteses e depois ponto e vírgula. Tudo bem? Posso salvar isso aqui. Vamos ver se está tudo certinho. Ó. Vamos então compilar. Ó. Podemos ver que não tem nenhum erro e nenhuma atenção. E ele então criou. Ó. Então ele criou aqui. Ó, podemos verificar aqui embaixo que total de erro 0, total de warms 0. Então, com isso a gente percebeu que a gente conseguiu então colocar o arquivo aqui, incluir o arquivo de cabeçalho, né? Na chamada da minha função, a gente colocou aqui o GPIO. Então, conceitos de linguagem C, pessoal. Esse cara, GPIO.h, eu tenho aqui o protótipo de função. Nesse outro arquivo aqui, ó, esse cara aqui vai ser o que? O definição, ó, definição das funções, ó, tá? Então, protótipo é uma coisa, definição da função é outra, tá? E no main, a gente tem aqui o que a gente chama de chamada de uma função, certo? Então, fica bem claro o que é protótipo, o que é definição e o que é uma chamada. O protótipo fica em arquivos header files, arquivos de cabeçalho. Definição fica em arquivos de código-fonte. E as chamadas ficam, a priori, na função principal. Tá? Não significa que eu não possa chamar uma outra função em outro arquivo de código-fonte. Tá ok? Mas aí a gente vai falar de um outro caso que a gente pode estar usando um modificador chamado extern. Tá? A gente vai estar vendo isso mais para frente. Tudo bem? Para terminar, o que a gente pode estar fazendo aqui? Ó? Eu posso chegar aqui, clicar com o botão direito, Options, tá? Selecionar aqui o meu microcontrolador, ó, STM S003F3. Aqui em Output Converter, eu vou habilitar aqui a função IntelX para gerar também, tá? E aqui em Debugger, troco o simulador para ST-Link. Tá? Podemos agora, deixa ele configurar aqui. Tá? Vamos compilar novamente e vamos gerar aqui. Então, o que acontece? Olha só. Com isso, aqui na minha pasta Output, eu vou ter aqui, ó, Test Out. Dentro de Test Out, eu vou ter mais um Output aqui. E aqui a gente tem o arquivo hexadecimal, arquivo que foi gerado. Então, se você tem um gravador aí, você pode estar usando, carregando esse cara aqui, ó. Clicar duas vezes, a gente tem aqui o código binário dele, ó, o hexadecimal, tá? Beleza, pessoal? É isso aí. Aguardo vocês no próximo vídeo. Se você gostou desse vídeo, você dá um like, se inscreve no meu canal e não esquece, pessoal, de habilitar o sino, tá ok? Para que você possa estar recebendo os vídeos de primeira mão. Mais aí um vídeo a respeito de linguagem C e organização de arquivos, né, no seu projeto. Abração!